Que para interpretar as profecias existem duas linhas interpretativas, tá? Então, só para a gente dar uma recapitulada, passou uma semana de lá para cá, não sei se você assistiu, fez as anotações, mas só para a gente dar uma relembrada. Então, existem duas linhas interpretativas para interpretarmos as profecias escatológicas. Uma é a linha alegórica, ok? A outra é a linha literal. Tá? Interpretar as profecias alegoricamente é entender que aquilo que está escrito na palavra é uma simbologia de outra coisa, é uma representação de outra coisa. Linha literal é você interpretar exatamente da maneira que está escrito, certo? Ou seja, não podemos interpretar tudo de forma alegórica, nem tudo de forma literal. Então, nós não podemos interpretar todas as profecias alegoricamente e nem podemos interpretar todas as profecias escatológicas de forma literal. E aí nós vamos aprender as duas regras de interpretação das profecias bíblicas, tá? Relembrando aqui a aula passada, ok? Então, primeira regra, parta sempre do princípio que toda profecia é literal, a não ser que o texto contenha uma linguagem obviamente figurada. Então, toda vez que você for ler uma profecia bíblica, toda vez que você for ler um texto escatológico, sempre parta do princípio da linha, tá, literal, da interpretação literal. Primeiro, a não ser que o texto contenha uma linguagem obviamente figurada. Tá? E aí o exemplo que a gente deu é Apocalipse 12, né? Quando você vê lá uma visão de João dizendo de um dragão perseguindo uma mulher que estava grávida. E a mulher foi levada ao deserto e o dragão ficava procurando ela. A pergunta é, você interpreta essa profecia de forma alegórica ou literal? De forma figurada ou da maneira que está escrito? A resposta é figuradamente, alegoricamente. Por quê? Porque dragões não existem. Dragão é um ser mitológico, tá? Então, claramente, obviamente, é uma linguagem figurada, ok? Segunda regra de hermenêutica na interpretação das profecias. Interprete a profecia alegoricamente quando a interpretação literal contradiga verdades, princípios ou afirmações de outro texto bíblico. Então, quando você vai ler um texto escatológico e aquele texto, ele contradiz, quando interpretado literalmente, ele contradiz um outro texto bíblico, então esse texto precisa ser interpretado figuradamente, alegoricamente, porque a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela não entra em contradição. Ok? Então, essas são as duas regras de hermenêutica na hora de interpretar as profecias escatológicas, certo? Então, nós aprendemos, tá, na aula passada sobre as três visões sobre a escatologia. A visão amilenista, a visão pós-milenista e a visão pré-milenista. Trocando em miúdos aqui, tá, só para a gente resumir. Amilenismo é a interpretação escatológica de que tudo é alegórico. Então, os amilenistas, tá? Aqueles que... milênio, né? Vem ali do governo de Cristo, do texto do milênio. Então, o prefixo a significa não. O prefixo a significa não. Não milênio. Então, os intérpretes que interpretam as profecias de forma alegórica, os amilenistas dizem que todas as profecias que se referem ao fim dos tempos, à volta de Cristo, que tudo isso é simbólico, que tudo isso é alegórico, que nada é literal. Então,
como eles têm dificuldade de interpretar alguns textos bíblicos que falam, principalmente em Apocalipse, que falam sobre a tribulação, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, as duas testemunhas, os 144 mil. Então os amilenistas, eles resolvem colocar tudo num saco só, tá? Falando de forma aqui bem popular para você entender, resolvem colocar tudo num padrão só e fala assim, é tudo alegórico. É tudo figurado, nada daquilo é real, nada daquilo é literal. Ora, veja bem, se tudo é alegórico, se tudo é simbólico, se o reino de Cristo não vai acontecer na terra, como diz em Apocalipse, se a tribulação é alegórica, não existe um período de tribulação, logo a volta de Cristo também é alegórica. Logo, Jesus não vai voltar. Logo, nós estamos aguardando o quê? Logo, a eternidade também é alegórica. Entende o problema de interpretar tudo alegoricamente? Então, primeira questão, nós precisamos banir, ok? Banir essa interpretação da palavra de Deus. Não é porque nós não entendemos certos textos e profecias bíblicas que nós devemos dizer que tudo aquilo é uma figuração, nada daquilo é real, certo? Segunda corrente, ou segunda visão, chamada de pós-milenista, nós vimos isso na aula passada, é uma interpretação literal sobre o milênio, ok? Que o governo de Cristo, o reino de Cristo é literal, vai se estabelecer na terra, porém, tá? Parece que quem criou essa teoria foi Agostinho de Hipona, lá no ano 350 mais ou menos, aonde ele dizia o seguinte, que o governo de Cristo, a volta de Cristo à terra, ela vai acontecer mediante a igreja ganhar quase o mundo inteiro para Cristo. Então, a volta de Cristo, segundo a visão pós-milenista, a volta de Cristo está condicionada à igreja ganhar o mundo para Jesus. Logo, a grande maioria, a grande porcentagem da população mundial servindo a Cristo, ele estaria governando através da igreja na terra. E isso faria com que ele voltasse então para estabelecer o seu trono com a igreja já dominando, vamos dizer assim, todo o mundo, tá? Com a maioria das pessoas servindo a Deus. Seria uma era áurea que a terra viveria e que antecederia a volta de Cristo por conta da igreja ter conseguido ganhar o mundo para Jesus. Essa é a interpretação pós-milenista, ou seja, segundo essa visão, é papel da igreja estabelecer o governo físico de Cristo na terra quando ela ganhar o mundo para Jesus. Mas essa visão aqui se choca com outros textos bíblicos. Por quê? Porque nós vimos na aula passada, em 1 Timóteo 4:1, onde Paulo fala que nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitas pessoas apostatarão da fé. Muitas pessoas estarão na fé e sairão da fé. Ou seja, se desviarão da verdade. E ele também fala em 2 Timóteo 4, do 1 até o 5, que nos últimos dias serão tempos trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, desobedientes a pais e mães. Então, essa visão aqui pós-milenista se contradiz com a palavra de Deus, que diz claramente que nos últimos tempos, no fim dos tempos, o próprio Jesus disse que o amor de muitos ia esfriar. Então, não é papel da igreja estabelecer o reino, o governo de Cristo físico na terra. Isso vai acontecer pelo próprio Cristo. Ou seja, sobrou-nos aqui a visão pré-milenista. Ou seja, que acredita, que interpreta que é Cristo que vai estabelecer o milênio. É Cristo que vai estabelecer o seu governo na terra. Através do quê? Através da sua volta.
Então ele vai voltar, é Jesus quem vai voltar e vai estabelecer o seu governo na terra. Certo? Vamos para frente? Entendeu até aqui? Olha só, eu quero pedir, deixa eu abrir um parêntese aqui, dizer uma coisa para você. Eu quero pedir que você tenha um pouco de paciência. Porque eu sei que tem muitas pessoas que assistem essas aulas aqui, tanto os irmãos que estão aqui ao vivo com a gente, quanto as pessoas que vão assistir depois a gravação. E eu sei que tem pessoas de níveis diferentes de conhecimento. Eu sei que tem pessoas que já estudam a palavra, tem pastores que falaram para mim que assistem esse programa, tá? E eu sei também que tem novos convertidos, pessoas que às vezes não têm nenhum estudo a respeito disso. Então o meu desafio aqui é trazer um conteúdo que não seja raso demais ao ponto de desinteressar aqueles que já estudam e já conhecem a escatologia, mas também não trazer um conteúdo tão profundo que os novos convertidos não consigam entender. E posso compartilhar uma coisa com você? Se tem uma coisa que me deixa grato, que me deixa agradecido a Deus, é quando eu recebo uma mensagem, seja nos comentários, seja no WhatsApp, dizendo assim: pastor, eu entendi tudo que o senhor falou na aula. Olha, abriu a minha mente. Eu não sabia o que era isso, não entendia esse assunto. Mesmo quando eu li a Bíblia eu não tinha entendimento, mas assistindo às suas aulas, agora eu consegui compreender tudo. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Eu me sinto grato quando recebo mensagens assim de pessoas que conseguiram compreender aquilo que nós estamos passando. E quando a gente ensina presencialmente, né? Ou seja, nós temos ali uma classe de teologia presencial toda quarta-feira, então você consegue interagir com os alunos, você consegue responder perguntas. Aqui não, aqui sou eu a câmera e você do outro lado assistindo, então não tem esse feedback em saber se você está compreendendo, se você está entendendo, tá? Então, meu esforço aqui é para ser o mais didático possível para que você possa compreender o assunto que nós estamos ensinando, tá bom? Então, depois, se você não entender alguma coisa, volte, assista de novo, faça anotações, é muito importante que você anote, tá bom? Porque quando você anota, você grava mais e retém aquilo que você está estudando, ok? Vamos lá? Pontos do pré-milenismo. Então vamos lá, pontos da doutrina pré-milenista, que acredita que Cristo, né, que interpreta as profecias segundo Cristo vindo fisicamente, literalmente, para estabelecer o seu governo aqui. Primeiro, existe uma diferença de tratar, existe uma diferença no relacionamento entre Israel e a igreja. Então Deus se relaciona de forma diferente com Israel e com a igreja, ok? Segundo ponto, o governo de Cristo na terra é literal. O governo não é um governo simbólico. Deus não está governando no mundo através da igreja, até porque em 1 João 5:19, se não me falha a memória, fala que o mundo jaz do maligno. Então o sistema do mundo hoje está na mão do inimigo. Tá? E existe dois reinos representados aqui na terra. O reino de Deus, representado através da igreja, e o reino de Satanás. Tá? Jesus foi quem falou isso lá em Mateus capítulo 12. Tá? Se Satanás expulsa Satanás, então o seu reino está dividido. Foi Cristo quem falou isso, tá? Então o governo de Cristo na terra, ele é literal. Cristo vai governar literalmente na terra e por 1000 anos, tá? Terceiro, ele vai acontecer após um período chamado de grande tribulação. É um outro ponto, tá, da interpretação pré-milenista, tá, que o milênio, o governo de Cristo, ele vai acontecer após um período chamado de grande tribulação sobre a terra. E ele será instituído por Cristo na sua volta com poder e glória, certo? E agora eu queria compartilhar com você alguns textos sobre a volta de Cristo, tá? Sobre a volta de Cristo. Olha só, a palavra parousia, tá? É uma palavra
no grego, a palavra grega. Acredito que você saiba que o Novo Testamento foi escrito todo em grego, tá? Na língua grega. Então, a palavra parousia no grego é usada 24 vezes para se referir à vinda de Cristo. Então, tanto nos evangelhos quanto nas cartas de Paulo, de Pedro, Tiago e João, quando vai falar, se referir à vinda de Cristo, usa-se a palavra parousia. E parousia no grego significa estar junto, presente. Ou seja, significa que ele virá pessoalmente. Então a palavra parousia, tá? Ela tem essa conotação, a etimologia da palavra no grego significa que a volta dele vai ser pessoal, ele estará presente pessoalmente na sua vinda, no seu retorno à terra. E aí eu queria mostrar para você alguns atributos dessa palavra parousia no Novo Testamento, o conceito dela utilizada no Novo Testamento fora da vinda de Cristo. Olha só, você vai entender. Alguns exemplos do uso da palavra parousia no Novo Testamento. 1 Coríntios 16 e 17, Paulo falando: folgo, porém, com a vinda de Estéfanas. Então essa palavra vinda aqui é parousia. No original é parousia. Folgo, porém, com a parousia, a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Então ele está se referindo à vinda deles pessoalmente, tá? A vinda deles como pessoa, presencialmente, tá? Então essa palavra aqui é parousia, é o uso da palavra parousia no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, ou seja, com a parousia de Tito, com a presença dele, a vinda pessoal dele, e não somente com a sua parousia, com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado por vós. Então é mais um exemplo do uso da palavra parousia, tá, para falar de vinda pessoal, presencial. Um terceiro exemplo e último é 2 Tessalonicenses 2 e 9, que fala assim, ó, interessante esse aqui, ó: a esse cuja parousia, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Nesse texto, Paulo explica sobre o anticristo. Paulo explica e dá um ensinamento sobre a pessoa do anticristo. Então ele fala que a parousia, ou seja, a vinda dele, a presença dele, a chegada dele é segundo a eficácia de Satanás, tá? Então, são 3 exemplos aqui só para a gente entender a aplicação da palavra parousia para se referir à vinda, chegada, tá? Pessoalmente e presencialmente, tá? Agora vamos lá, palavra parousia relacionada à vinda de Cristo, tá? Como que ela é utilizada? 1 Tessalonicenses 3 e 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda, na parousia, na chegada pessoalmente, presencialmente de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então Paulo está falando, tá, advertindo a igreja em Tessalônica, falando para eles que eles deveriam continuar confirmando seus corações irrepreensíveis e aguardando o quê? A vinda, a parousia, a chegada presencial, pessoal e física do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus santos, certo? Outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. E então será revelado o iníquo. Aqui está falando também do anticristo, a quem o Senhor
desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua parousia, pelo esplendor da sua chegada, da sua vinda, tá? Presencialmente, tá? Pessoalmente. Então, o que Paulo está ensinando aqui é que o anticristo, olha só, será aniquilado pelo esplendor da chegada de Cristo, da vinda presencial, física e pessoal dele. Um outro texto também, 2 Pedro 1,16, porque não vos fizemos saber a virtude e a parousia, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua santidade. Então Pedro está falando explicando para a igreja, tá? nessa carta, dizendo que eles não fizeram saber sobre a virtude e a vinda, a chegada de Cristo, tá? Falando sobre fábulas feitas artificialmente, mas eles mesmos foram testemunhas oculares da sua glória, da sua majestade, ok? Anotou os versículos? Não tem problema, se você não anotou, tá? Depois você volta, assiste de novo essa aula aqui no canal do YouTube, vai ficar disponível por 24 horas, mas na página da TV Shalom, no Facebook, vai ficar disponível aí por tempo indeterminado. Então, se você perder alguma coisa, deixou de anotar, você pode depois assistir de novo e fazer as anotações. A pergunta é: por que Cristo vai voltar a essa terra? Por que Cristo vai chegar nessa terra aqui? Por que ele vai voltar? Ele foi, certo? A gente viu nas aulas passadas que ele fez a promessa de voltar. Foi Jesus quem prometeu: eu vou preparar um lugar e virei para vos levar para mim mesmo. Mas por que ele vai voltar aqui nessa terra? Tá? Essa é uma pergunta que nós vamos responder agora, ok? Primeiro, Cristo virá para julgar os ímpios. Cristo vai voltar a essa terra para julgar os ímpios. Cristo hoje ele é advogado, segundo João. E na carta de 1 João, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Então, hoje ele é advogado, mas quando ele voltar a essa terra, ele será juiz. Ele virá para julgar e exercer juízo contra os ímpios. Vamos aos textos bíblicos? Vamos lá? Judas, versículos 14 e 15, tá? Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, ou seja, o Enoque que foi transladado, o sétimo na descendência de Adão, que sumiu, desapareceu, ele profetizou, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para quê? Ele explica: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Verso 16: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Está aqui um dos motivos pelo qual Cristo voltará a essa terra, para julgar os ímpios. Tá? E está muito claro esse texto aqui, fala sobre esse julgamento. Aqueles que hoje rejeitam a palavra, aqueles que hoje rejeitam o evangelho, aqueles que endurecem o seu coração para Deus, aqueles que simplesmente abandonaram o Senhor, aqueles que, como diz aqui Judas, né?
aqueles que por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tá? Então ele virá para julgar e condenar os ímpios. Ok? Segundo lugar, por que Cristo virá nessa terra? Apocalipse 19, versículos 11 ao 16. Queria que você lesse comigo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está falando da volta iminente de Cristo. Aqui está se referindo à vinda do Senhor em glória e poder para julgar as nações. Olha o que diz aqui, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso, pisar o lagar, faz uma referência ao pisar de uvas para fazer o vinho. Se você já viu alguns filmes antigos que mostram como se fazia o vinho, né? Então as pessoas entravam ali numa espécie de balde gigante, que é chamado de lagar, e as pessoas ficavam pisoteando as uvas. Olha a referência que João faz sobre a vinda de Cristo. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, Cristo virá para julgar os ímpios. Segundo lugar, Cristo virá para salvar Israel. Então, Cristo vai vir, em segundo lugar, para salvar Israel. A volta, a parousia, a aparição de Cristo nas nuvens em glória com os seus santos é para salvar Israel. Vamos aos textos bíblicos, vamos lá? Olha aqui, Apocalipse capítulo 16, versos 13 ao 16 fala assim, E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Eu quero que você entenda, você precisa entender uma coisa. Quando João está tendo a revelação no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, João está tendo visões e a revelação da eternidade e de coisas que vão acontecer. Então, João, ele começa a escrever, segundo a instrução do próprio Cristo, dizendo: escreve estas coisas que você vai ver. E ele começa a escrever. Então, quando ele escreve, ele está tentando colocar em palavras aquilo que ele está vendo. Ele está tentando trazer para a realidade aquilo que ele está vendo, talvez com palavras que ele conheça. Então, muitas expressões que João escreve, às vezes para nós não faz tanto sentido se interpretadas literalmente, mas quando você faz a interpretação dos símbolos do Apocalipse, você percebe que fica claro a interpretação.
Então, olha só, aqui ele fala assim, ó, da boca do dragão, ou seja, ele estava tendo uma visão de um dragão, da boca do dragão, da boca da besta, do animal que ele tinha visto sair do meio do mar, no capítulo 13 de Apocalipse. E da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Tá? Aqui, dragão é o próprio Satanás, é uma representação de Satanás. Ok? A besta é o anticristo, E o falso profeta é o líder religioso que vai dar apoio espiritual ao anticristo. Então ele está falando que naquela visão que ele está tendo, ele viu o quê? Ele viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E aí ele fala, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esses espíritos imundos que saem da boca do diabo, do anticristo e do falso profeta, eles fazem o quê? Eles, através de manifestações de prodígios, eles ludibriam e enganam os líderes que estarão presentes na tribulação para os congregar, para que eles se reúnam contra Israel, para que eles tentem exterminar Israel da terra. Isso vai acontecer no período da tribulação. E olha o que diz: eis que venho como um ladrão, Jesus dizendo, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Advertência de Jesus aqui, versículo 16: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então eles se reunirão contra Israel, tá? Contra Israel, no final do período de tribulação, para exterminar Israel, para destruir Israel. E aí, nesse momento, Cristo vem para defender Israel e estabelecer o seu governo. Vamos a outro texto bíblico aqui? Vamos lá, Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, do 1 ao 5. Olha o que diz: eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor se refere à volta de Cristo, ao dia da sua volta, da sua vinda com poder e glória. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Verso 4. E naquele dia, veja bem isso aqui, ó. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Ou seja, na visão de Zacarias, na revelação que Zacarias está tendo, Cristo, quando vier em glória, ele vier nas nuvens dos céus com seus santos, ele vier sobre um cavalo branco, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e quando ele pisar sobre o Monte das Oliveiras, diz aqui, que o monte será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, tá? Haverá um vale muito grande, e o que vai acontecer? E fugireis pelo vale dos meus montes.
Ou seja, quando o vale aparecer, é ali que Israel vai se refugiar. É ali que Israel vai se esconder, porque Cristo desceu para defender Israel. E chegará até Azel, e fugireis, assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que para muitas pessoas, as profecias escatológicas parecem um filme de Steven Spielberg, um filme de Hollywood, mas deixa eu te dizer, Cristo vai voltar nessa terra. Cristo vai voltar nessa terra. A parousia, ele virá pessoalmente, ok? Cristo virá para julgar os ímpios, para salvar Israel, e ele virá para estabelecer o seu governo na terra. Ele virá para estabelecer o seu governo na terra. Olha só. Ele virá para estabelecer o milênio. Ele virá para estabelecer o seu reino, o seu governo. Vamos aos textos. Olha, o mesmo texto de Zacarias, a sequência. Lembra lá da sequência que nós acabamos de ler? Olha o versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Depois que ele descer, depois que ele defender Israel, depois que ele batalhar, na batalha do Armagedon, naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Um será o Senhor e um será o seu nome. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vê que eu estou só te trazendo textos bíblicos. Tá? Eu não estou trazendo aqui afirmações sem fundamento. Eu não estou trazendo aqui máximas sem contexto. Eu estou te trazendo os textos bíblicos. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Toda vez que você lê essa palavra besta, interprete ela como o anticristo, o anticristo, o líder mundial que governará o mundo no período da tribulação. Eles não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5, próximo versículo, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O milênio acontecerá. O governo físico, literal de Cristo na terra vai acontecer por 1000 anos. E a pergunta é, pastor, ok, eu já entendi que Cristo virá para julgar os ímpios, ele virá para salvar Israel, ele virá para estabelecer o seu governo. Mas e a igreja? E a igreja? Onde a igreja estará na volta de Cristo? Onde a igreja vai estar? Será que a igreja estará na tribulação e verá Cristo vir nas nuvens também? Estará participando disso? Onde que a igreja vai estar? Bom, essa pergunta é o que nós vamos ver na próxima aula. Espero que você aguente mais uma semana. E semana que vem nós vamos falar sobre onde estará a igreja na volta de Cristo. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece um pouquinho de escatologia e sabe das visões
pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja ela vai passar pela tribulação e só no final ela vai ver Cristo vindo em glória com os seus anjos. Existe uma visão dizendo que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, ela vai passar por metade da tribulação e vai ser tirada da terra no meio da tribulação. E existe uma outra interpretação que diz que a igreja ela vai ser tirada da terra antes de começar a tribulação. Afinal de contas, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja estará aonde na vinda de Cristo? Essa é a pergunta que nós vamos responder na sexta-feira da semana que vem. Já marque aí na sua agenda, marque aí o despertador no seu celular e eu espero você na próxima semana. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença aqui conosco. Espero que você compartilhe esse estudo com o máximo de pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter o conhecimento dessa verdade. Cristo virá e nós estamos aguardando a sua volta. Deus abençoe, um ótimo final de semana. Fica na paz do Senhor Jesus.